Assim, aqui nessas partes aqui, agora o Jake e o Roland, o pistoleiro, seguem pelo deserto, né? Então esse lugar, ele é chamado no livro de Poço de Parada. Porque o que é esse lugar de 2 galpões, que tem o estábulo e o armazém? É um posto de parada de diligências. Então, tipo assim, que ficava no deserto. Então, as antigas diligências que levavam comunicação e pessoas naquelas charretes e tal, paravam lá naquele lugar para descansar, entendeu? Mas naquele mundo do Roland, depois das revoluções, o lugar virou um lugar deserto, não tinha mais ninguém. Já é um mundo depois do caos, já é um mundo assim pós-apocalíptico, depois da guerra, porque antes do mundo do Roland existiu já uma guerra, entendeu? E depois veio o mundo do Roland, que as pessoas viviam naquele meados do século XIX, parecido com o Velho Oeste. Aí depois veio a guerra, a revolução. Aí depois disso acabou, foi o caos, e agora é pós-caos, é o mundo pós-apocalíptico que ele vive. Uma coisa que o Roland quer achar, que o Roland busca, é a torre. Porém, o Roland não tem ideia do que é totalmente essa torre, do que significa essa torre e do que pode vir a significar essa torre. Ele sabe que o Homem de Preto é o caminho para a torre, e ele tem um juramento de achar a torre, procurar a torre. O destino dele é essa torre. E o destino no livro é chamado de K. O K. Então o K dele, o destino dele é encontrar essa torre. Então não é só encontrar o Homem de Preto. Ele também tem o destino do K dele, que é o destino de encontrar a torre. Assim, agora sim, eles estão cada vez se aproximando mais da montanha, não é? E ele sempre vê como eu posso dizer, sempre vê como eu posso dizer, um formato de fogueira feita de maneira cuneiforme, assim, como se fosse feita de uma maneira de chaminé. Ele sabe que a fogueira é feita pelo Homem de Preto. Então ele e o Jake sempre vê essas fogueiras. Ele sabe que está no caminho certo, que o Homem de Preto estava por ali. Aí eles vão caminhando. Aí um dia o Jake teve assim uma espécie de insolação. Aí o Jake teve insolação. Aí o Roland falou pra ele: senta aqui na pedra. Tinha uma pedra. Aí o Roland fez como se fosse, ficou na frente dele do sol e falou: daqui pra frente todo dia, nesse horário, a gente para 15 minutos. Ele fala pro Jake: descansa. Aí o Jake: não tô cansado. Aí ele começa a fazer com aquele movimento das mãos com a bala, com os dedos, né? Com os dedos, com a bala. Aí o Jake meio que entra em hipnose. Aí ele fala: você vai descansar por esses 15 minutos, vai dormir, e quando eu te acordar você vai estar descansado. Aí ele acorda o Jake e o Jake está descansado. Eles continuam indo a caminho da montanha. Daí um dia eles estão na base da montanha, e ali na base da montanha tem água de degelo. Então ele começa a ver como posso dizer, início de capim, início de vegetação, capim, começa a ter uns matos, começa a ter, sabe, algumas poucas árvores que estão vivendo ali, porque no deserto é só a erva do diabo, mas ali não, ali eles começam a ver matos e coisas mesmo, sabe? A comida deles está acabando, mas eles estão subindo já na montanha. Aí eles começam, aí nesse dia, no fim da tarde, assim, o Jake, no momento que eles param para descansar, para fazer o acampamento, o Jake fala pro Roland: olha ali. Aí o Roland segue o dedo dele assim, aí ele vê lá em cima, tipo bem no pico da montanha assim, o Homem de Preto assim, bem pequenininho, andando em cima da montanha. Aí o Roland vai criando muita afeição pelo Jake, certo? Como tá vivendo vários dias com o garoto e tal. O garoto, uma coisa que eu não contei, quando ele sobrevive, né, quando ele sai do estábulo, quando ele sai do armazém, o Jake dá um abraço nele, né? Esse momento ele pensa que, assim, é o primeiro momento que eu descobri que eu gostava muito desse menino, era quando o menino me deu um abraço quando ele viu que eu consegui sobreviver ao armazém inteiro. Uma coisa legal ali, que é relatado perto da montanha, é a questão dos pôr do sol que tem, sabe? O relato das paisagens ali é demais que o Stephen King dá. Porque é como se fosse assim, é uma montanha. Automaticamente lá em cima é frio.
o deserto é calor, certo? Automaticamente você vai ter um choque térmico entre o frio em cima da montanha e o vento que vem do deserto. Automaticamente forma-se nuvens e tem tempestades ali perto da montanha. E você vê, então sempre eles ficavam vendo, sabe, o pôr do sol vermelho, o deserto de um lado e do outro lado, assim, em cima da montanha. Eles ficavam olhando as tempestades se formando e os raios ficarem caindo em volta. Isso é muito legal, esses relatos que ele traz dessa geografia, que é bem apocalíptica mesmo, que combina bem com o clima do livro. Aí então o Roland e o Jake começam a subir a montanha. Então eles vão subir na montanha, mas não é aquela escalada, tipo assim, que a gente imagina como se fosse aquelas escaladas daquelas montanhas, sabe? Que vai totalmente num nível assim. Não é bem assim. É como se ela fosse assim. É uma montanha, mas ela como se tivesse um caminho que vai subindo, como se tivesse. Não feita pelo homem, mas assim, como eu posso dizer, mas ela tem caminhos assim para você seguir, certo? Você vai subindo gradativamente, andando mesmo, sabe? Caminhando. Você vai subindo, caminhando. Sim, tem trechos que é mais difícil, tem trechos que eles têm que passar, como eu posso dizer, andar, como eu posso dizer, em rochas assim. Isso é bem, como eu posso dizer, perigoso e tal, mas a maioria dos trechos é caminhos assim, mais caminhos como se fosse andando. Aí eles chegam num trecho que é como se fosse um trecho em aberto. E esse trecho ele é bem grande. Então imagina assim, nesse trecho bem grande tem fontes de água que saem de dentro da montanha. Então em volta desses trechos de água tem vida, tem como se fosse um oásis ali. Em cima da montanha tem um oásis, mas um oásis bem grande, que tem bétulas, as samambaias em volta das fontes, tem pinheiros anões, depois pinheiros, árvores. Então é tudo um lugar assim lindo, assim, digamos assim. Aí eles vão ali, aí o Roland fala pro Jake, senta aqui. Aí o Jake senta, aí o Roland fala, eu vou fazer umas coisas. Aí o Jake, eu vou preparar lenha. Ele fala, não sai do seu banco. Ele lembra quando era criança que a mãe dele falava, não sai do seu banquinho. Ele fala, não sai desse banco, Jake. Não sai desse banco. Não sai daí. Até ele fica meio chateado. Deixa que eu faço as coisas. Esse lugar pode ser perigoso. Aí o Roland vai, ele sai e fica meio assim, andando pra ver o que tem no lugar. De repente aparece um coelho, ele dá um tiro assim do nada. O Jake nem consegue falar uma coisa, ele muito rápido dá um tiro no coelho. Aí ele vai numa fonte, pega pra colocar água no cantil dele, e tem uma panela, ele prepara como se fosse um ensopado do coelho. Ele tira as entranhas do coelho, tira a pele e prepara um ensopado do coelho, eles comem. Daí eles vão descansar. Aí ele fala, depois amanhã a gente pega e faz mais, vê o que dá pra fazer aqui. Daí eles vão dormir. Aí na hora que ele tá dormindo, o Roland meio que tem um sonho. Ele sonha com uma mulher que foi uma amante dele, que chama Susan. E ele começa a sonhar que a Susan estava numa cidade e homens colocaram ela como se fosse numa estaca e jogaram fogo nela. E ele viu ela queimar, viu o cabelo dela pegar fogo e sentiu o cheiro dela queimando. E ele nunca, e assim, ele dizia assim na cabeça dele que ele nunca viu ela passar por isso, assim, nunca viu isso, mas no sonho ele via. Aí de repente, na janela que ela costumava falar com ele e cantar músicas de amor, ele viu o Jake como se fosse um santo de alabastro. Aquele alabastro como se fosse uma madeira branca, sabe, assim que fazem santos. Então, digamos assim, como se fosse uma coisa branca, assim. Ele viu o Jake ali. E o Jake tinha na testa como se fosse um espinho. E esse espinho ficava bem onde era tatuado, onde era o machucado na testa da Ali de Tu, da cidade de Tu. Aí de repente ele sente queimar. Aí quando ele acorda, a mão dele tinha caído na fogueira que ele tinha feito. Aí ele sacudiu assim, tal, tira o fogo, né? Aí ele olha assim, o Jake não tá mais lá. Aí ele, puta, onde que tá o Jake? Aí ele começa a andar nessa clareira, nesse lugar, nesse oásis. E daí conta, né, o relato do lugar, que
É um lugar de grande beleza, ele sente o vento noturno, ele vê as estrelas, o lugar convida para você continuar dormindo e descansando. Aí de repente ele vê uma clareira nesse oásis, tipo assim, como se fosse assim, as árvores estão todas juntas, mas desse lugar as árvores estão separadas. Assim, como se fosse existisse um círculo. Dentro desse círculo tem como se fosse tijolos, mas não é tijolo, digamos assim, parece tijolo, mas são pedras. Sabe aquelas pedras antigas e negras são fincadas no chão. Então é um círculo de pedras negras fincadas no chão. E no centro tem um altar de pedra. E o Jake estava nesse altar e ele estava de joelho assim perto do altar e ficava fazendo, sabe assim, um movimento de rock and roll, tipo assim, indo para frente e atrás, porque isso que é rocking. Você fica assim, indo para frente e atrás, para frente e para trás com a cabeça, sabe? Aí ele entra nesse círculo. Quando ele entra nesse círculo, de repente o espírito vem tomar conta dele. E ele sabe o que são esses espíritos. Esse espírito é o espírito do oráculo. Mas esse espírito também é um sucubus. O que é sucubus? Sucubus e incubus é uma espécie de demônios que sugam sua energia quando você... digamos, quando você faz sexo, quando você é ligado a sexo, eles sugam sua energia. Esses sucubus e incubus. É como se fosse um sucubus. Porque o sucubo, eu não lembro a ordem, mas diz que o sucubus é voltado para o homem, o incubus é voltado para a mulher. Uma coisa assim. Então esse espírito é como se fosse um sucubus, mas ele tem esse dom da profecia. Aí o Roland sente, sabe, assim, esse espírito toma conta dele, ele sente a língua dele começar a virar assim, aí ele pega o maxilar, ele aponta assim pro ar e começa a fazer um sinal do mal olhado com a mão. Aí o espírito sai dele e volta pro Jake, e domina o Jake completamente. Aí o Roland vai correndo pro Jake e fala: Jake, olha o maxilar, olha aqui. Aí o Jake não olha, ele olha aqui, aí o Jake começa a olhar. Aí esse espírito, vendo que vai perder a presa dele, começa a brigar mais tentar dominar o Jake. Aí ele fala: Jake, olha aqui, olha aqui. Aí o Jake desmaia. Quando o Jake desmaia, ele agarra o Jake, pega no colo e leva pra fora do círculo. Aí ele vai, coloca o Jake perto da fogueira e amarra ele. Aí o Roland tá cansado com isso, então ele dá uma dormida. Certo? Aí o Jake acorda ele, tipo, sabe? Meio que chutando ele, meio que chama ele assim, aí ele acorda e o Jake: pô, você tem que me amarrar? Eu não vou fugir, por que você me amarrou? Aí o Roland vai desamarrar ele e fala: você já fugiu. Ele: isso nunca aconteceu comigo antes, eu nunca fiz umas coisas dessa antes, por que você me amarrou? Aí o Roland pega o maxilar e mostra pra ele. Aí ele tem meio que... o Jake tem meio que um sobressalto, assim, meio que assusta quando ele vê o maxilar. Aí ele: tá vendo? Você já fugiu. Aí ele: não tô entendendo, você não precisa entender. Ele tirou assim desamarrou o Jake. E já era de dia já, né? Porque o que aconteceu agora tinha sido à noite. Aí o Roland fala: eu preciso fazer umas coisas, você vai ficar aqui. Aí ele dá o maxilar pra ele e fala: ó, segura isso. Ele não quer pegar, mas ele fala: não, segura o maxilar. Aí ele segura o maxilar e fala assim: olha, se você tiver vontade de voltar para aquele lugar que você estava, não importa que você não entenda, se você tiver vontade de voltar para o lugar que você estava, você vai pegar o maxilar e vai ficar olhando para ele, e a vontade vai sumir. Aí ele pega meio assim o maxilar e fica segurando. Ele fala pro Roland: o que você vai fazer? Aí o Roland pega na bolsa de tabaco dele e tira como se fosse um pedaço de papel, e do pedaço de papel tem um comprimido. Aí o Jake pergunta: o que é isso? Aí ele fala: o corte dizia que os antigos deuses mijaram no deserto, e do mijo do deserto surgiu a mescalina. Aí o Jake pergunta: o que é mescalina? Como LSD? Aí o Roland fala: o que é LSD? Aí o Jake fala: não é nada, não sei, é do mundo antigo que eu vivia. Porque assim, a mescalina é uma droga que vem de uma planta de cacto do deserto. E ela produz o mesmo efeito do LSD, que é alucinações. E a mescalina deixa você acordado. Então o que o Roland queria? O plano do Roland é conversar com o oráculo e não dormir, porque se ele dorme, ele vai ser feito de sacrifício para esse oráculo, para esse espírito, então ele não pode dormir. Aí ele engole o comprimido. Ele tem que esperar o comprimido começar a fazer o efeito. Ele fala pro Jake: Jake, tira sua camisa. Aí o Jake tira, ele pega uma linha, uma agulha e costura o rasgado da camisa do Jake. Depois ele devolve o efeito da mescalina, já falou. Agora faz o que eu falei: se você tiver vontade de voltar para aquele lugar, você
pega o maxilar e olha. Aí ele vai voltar para aquela clareira. Aí ele vai para a clareira, ele atravessa essas pedras negras e vai como se fosse pro altar. Aí ele sente já a coisa tentando dominar ele. Aí ele deita no altar. Aí ele fica olhando o céu, tá ligado? É uma cena muito interessante essa cena no livro. Porque ele fica andando no céu e ele tem como se fosse uma vertigem, tá ligado? Porque como assim, essa criatura tá tentando dominar ele e tem uma vertigem. Então de repente é como se ele estivesse olhando de baixo para cima, não de cima para baixo. Aí de repente tem uma vertigem como se ele estivesse olhando para um poço ou para uma lagoa e ele estivesse vendo a lagoa azul, as árvores que estão assim como se fosse samambaias em volta, mas ao contrário, ele está olhando como se fosse pinheiros e árvores, e está olhando o céu, como se fosse uma vertigem. Essa criatura começa a dominar ele, aí começa a querer ter relação sexual com ele, esse ser espiritual. Aí ele fala profecia, aí ele fala não, a criatura tentando dominar, não, profecia, misericórdia. Aí ele pensa com ele, você não teria misericórdia do garoto? Profecia, não. Aí ele vê que a criatura está começando a perder a vontade, esse espírito perdendo a vontade. Aí ele fala, eu tenho que ceder. Ele pensa, né? Aí a criatura, isso, ceda, ele fala, profecia. Ela, então durma. Não. Quase durma. Aí ele meio que aceita. Aí ele meio que cede e vai fazer, aí a criatura vai fazer a profecia, né? Aí ela começa a falar. Então ele vai na profecia. Então o espírito começa a dar profecia para ele. Ela fala: o seu K, destino, o número é 3. Aí ele, 3? Aí ela, sim, 3. Ela fala, 3 fica no centro de sua busca. Ela fala, o outro número vem mais tarde, mas agora o número é o 3. Ele, que 3? Ela fala assim, viemos parcialmente e por isso o espelho da profecia fica obscurecido. Aí ele fala, diga o que você puder. Ela fala assim, dos 3, o primeiro é jovem, é belo. Ela fala, o primeiro está próximo do roubo e do homicídio. Um demônio tomou conta dele. Ela fala, o nome do demônio é heroína. Aí ele fala, mas o que é heroína? Porque não é do nosso mundo. Ela assim, a gente sabe que heroína é uma droga derivada da papoula. Aqui eu falando, né? Uma droga derivada da papoula. Papoula é uma planta que dava na Ásia, né? Principalmente nas regiões da China, da Índia. E ela era usada como para você fazer, como eu posso dizer, o ópio. Para você, ela serve tanto como espécie para você usar de maneiras de para você usar na medicina, para usar para restringir, para diminuir a dor, mas as pessoas usam para como se fosse não é um alucinógeno necessariamente, faz você dormir e ter uma good vibe, uma boa vibração, ou pode até chegar a alucinações quando você dorme, tá ligado? É uma droga muito forte. As pessoas geralmente injetam na veia e também fumam. Na antiguidade as pessoas queimavam essa planta e ficavam sentindo cheiro. O Heródoto, que foi o pai da história, que foi um grego que escreveu sobre, ele falava que no Oriente as pessoas queimavam uma certa planta e ficavam sentindo o cheiro dessa planta queimada e entrava como se fosse, era como se estivesse bêbadas. Essa planta é o ópio, que vem da papoula. Então, continuando aqui, aí o Rolando pergunta, mas que demônio é esse, heroína? Eu nunca ouvi falar, nem mesmo nas lições de Tanei me deu de heroína. Aí ela fala, vimos parcialmente, por isso o espelho da profecia fica obscurecido. Mas ela fala, pistoleiro, existe outro mundo, pistoleiro. Existem outros mundos, existem outros demônios, pistoleiro. Essas águas são profundas. Ela fala, fica atento, pistoleiro, fica atento aos portais, fica atento às rosas, fica atento aos portais ausentes. Eu suponho que a rosa seja a rosa dos ventos, né? Enfim, eu estou supondo minha suposição. Rosa dos ventos é norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, coisa assim. Aí ele fala, e o segundo? Ela fala, o segundo é ela vem de rosas, não vejo mais. Aí ele fala, o terceiro. Ela fala, morte, mas não para você.
Aí ele fala, e o homem de preto, onde ele está? Aí ela fala, perto, em breve você vai falar com ele. Aí ele fala, do que nós vamos falar? Ela fala assim, da torre. Aí ele fala, e o garoto? Ele fala, me fala do garoto. Aí ela vai falar, o garoto é sua porta para o homem de preto. O homem de preto é sua porta para os três. E os três são seu caminho para a Torre Negra. Aí ele, como pode ser isso? Aí ela fala, viemos parcialmente, aí ele, eu te amaldiçoo, ela fala, não me amaldiçoa, pistoleiro, não me amaldiçoa. Aí o pistoleiro fica assim, não te amaldiçoar. Como é que eu devo chamar você? Tipo, o espírito, devo chamar você o quê? Devo chamar você o quê? De puta dos ventos? Meretriz estelar? Ela fala, pistoleiro, eu vivo com o amor que eu consigo tirar das pessoas. Certo? Que nem tipo certas pessoas vivem pelo sangue, até sangue de garotos, tá dando direto pro pistoleiro. Aí ele fala, o garoto não pode ser poupado. Ela fala, pode ser poupado. E ele fala, como? Ela fala, então para, pistoleiro, levanta o seu acampamento, vai para o noroeste. No noroeste ainda há homens que vivem pela bala. O pistoleiro, eu não posso voltar, eu tô jurado para minhas armas, jurado para ir para buscar a torre. Ela fala, então você tá condenado. Ela fala pra ele. Então ele fala, como ele fez a barganha, ele fala, então faz o que quiser comigo. Aí a criatura vai e faz um amor destrutivo com ele, tá ligado? Tipo, ela vem na mente dele, coloca imagens da Ellie, coloca imagens da Susan, outra imagem de outras mulheres, e faz um amor que detona ele. Ele uma hora se levanta e sai todo fudidaço. Ela, não é o suficiente. Não, é o suficiente, vai se fuder, tipo. E ele sai e foge. Aí eles chegam, aí o Roland chega no acampamento, né, no lugar que tá as barracas, né? A barraca não, desculpa, perdão, não, que ele tá o acampamento ali com a fogueira e tal. Aí o Dick fica contente em ver, ele viu a semblante do Roland, fica preocupado e fala, você tá bem, tá tudo bem? Ele fala, só tô moído só, garoto, mas tá tudo bem, fica de boa. Aí o Roland pega, ele dá uma descansada, ele vai pro meio do mato, assim, fica parado como se fosse, sabe, como se ele fizesse parte da paisagem, fica um tempão assim. Aí de repente aparece 3 coelhos, ele mata os 3 coelhos em poucos tiros ali, Aí ele pega os coelhos, leva, ele, né, tira a pele dos coelhos, tira as entranhas dos coelhos. Aí com um ele prepara mais um assado lá e prepara a carne para levar coelhos embora como se fosse como se fosse para comer depois, tá ligado? Eles vão descansar aquela noite ali para continuar o caminho. Daí no dia seguinte aí o Roland vai, né, na fonte, enche todos os cantis de água e eles continuam o caminho. Aí vai ficando vão subindo mais alto. Aí subindo mais alto é uma coisa interessante, porque assim, eles começam a ouvir o barulho intenso de trovão. E fica aquele pôr do sol vermelho, eles estão em cima das montanhas, e lá longe você vê nuvem de raio, uma coisa bem apocalíptica, mas de repente o barulho do trovão não para. Mas da onde vem esse barulho de trovão? Eu vou dar um puto spoiler aqui. O barulho de trovão vem de dentro da montanha, porque tem um rio caudaloso que corre dentro da montanha. Daí vem um barulho de trovão intenso. Daí o Jake, ele começa a sentir, tipo assim, que o Roland, ele começa o Jake tem como se fosse um terceiro sentido, certo? Porque ele começa a sacar certas coisas. Ele saca certas coisas, né, que eu não falei aqui. E o Roland imagina assim, que ele tem o que ele chamado de o toque. O amigo dele, Alan, tinha o toque. Não é tão debate o que é o toque. Ele imagina que o Jake tem o toque. Toque como se fosse assim, uma espécie de terceiro sentido, sabe? E ele tá sentindo o que vai ser feito com moeda de troca. Ele fica dando indireta pro Roland, dizendo, você vai fazer moeda de troca com o Homem de Preto. Eu sou uma carta no baralho, é só isso. Eu sou uma moeda para ser usada. Eu sou... De início isso meio que incomoda o Roland, porque ele tem afeição pelo garoto. Mas depois ele começa a pensar, com mentira é isso? Com mentira o garoto tá certo, porque realmente ele é uma moeda de troca. Porque o Roland, ele vai fazer o que tiver que fazer para chegar na torre. Ele é um homem numa cruzada. A cruzada dele é achar a torre, é encontrar a torre, é enfrentar o Homem de Preto. Ele tem um destino a cumprir. Ele vai fazer o que tiver que ser feito para poder cumprir o destino dele, que é o K dele. Entendeu? E se tiver que dar o garoto com moeda de troca, ele vai dar o garoto com moeda de troca. Por mais que ele goste do garoto.
quando chega no momento de escolher entre o garoto e a cruzada dele, escolher o garoto e o K, foi que a própria profetisa falou para ele lá atrás, o oráculo falou para ele lá, o espírito falou para ele: você pode salvar o garoto, volta para o noroeste. Ele não quer isso, ele quer o destino dele, ele quer o K dele. Então quando chega nisso, em certos momentos ele até deixa de pensar no Jake como Jake pensa o garoto. Ele deixa de ter o carinho que ele tem por ele, começa a tratar o garoto de maneira fria. Mas por que ele faz isso? Porque ele é mau? Não, porque ele precisa ir pro destino dele. Ele tem ele se desassocia dele. Ele se desassocia do Jake em certos momentos, poucos momentos, mas em certos momentos ele se desassocia para poder cumprir esse destino. Daí eles continuam o caminho deles. Aí chega um momento que o Roland e o Jake, eles encontram como se fosse uma cachoeira. Não uma cachoeira, é uma cachoeira, mas ela se divide como se fosse um V. Ela desce assim e se divide em dois lados. E o que divide esse lado é como se fosse uma espécie de pedra. Em cima dessa pedra, como você vai estar nela, o Homem de Preto. Ele está com o capuz assim, cobrindo o rosto dele, o vento está batendo nele assim, a túnica dele fica vindo de lá para cá por causa do vento. Ele está segurando um cajado, como se fosse um profeta, tá ligado? Aí ele fala: pistoleiro, nos encontramos aqui, você faz jus a seu nome, pistoleiro. Aí o pistoleiro, assim, como por instinto, ele pega ele tira um dos revólveres do coldre e dá 2 tiros. E as balas passam longe dele, assim, como se fosse por mágica. Aí ele fala: Roland, você mataria tão fácil suas respostas, Roland. Aí ele fala: desce aqui, desce aqui, desce aqui. Aí ele fala: não, Roland, eu não vou descer. Eu sei o que você quer, eu não vou descer. Mas, Roland, daqui a pouco nós vamos conversar. Não daqui a muito tempo, em breve nós vamos conversar. Aí ele olha pro Jake e fala: só nós dois vamos conversar. Como se o Jake não fosse sobreviver. Aí o Jake dá aquela, sabe, ele dá aquela, ai, com medo assim, olha pro lado assim, com medo assim, trancando de medo assim, olha pro lado, meio gemendo. Aí o Homem de Preto, ele pega, ele entra assim como se fosse num lugar na cachoeira, assim como se fosse uma caverna, e some. Aí o pistoleiro fala, né, o Roland vira pro Jake e fala o seguinte: eu vou seguir o caminho ali, você vem comigo ou você fica. Não foi uma pergunta, ele faz uma afirmação: você vem comigo ou você fica, a decisão é tua, uma coisa assim. Aí o Jake fala assim: eu vou ficar porque alguém vai aparecer e vai trazer bolo e café pra mim. Ninguém vai aparecer pra ele, entendeu? Ele vai morrer sozinho. Mas enfim, aí o Roland fala de novo: eu vou lá, você vem comigo ou você fica. Aí ele pega das costas e vai. Aí o garoto segue o caminho dele, segue atrás do Roland. O que acontece aqui dentro de uma caverna? Acontece uma situação dentro da caverna, como se fosse assim: eles estão dentro de uma caverna, eles não conseguem ver nada. Então de vez em quando o Roland, ele tem como se fosse aqueles negócios do Velho Oeste que você usa, eu não sei como é que chama, uma espécie de pederneira, uma pedra que um ferro que você bate assim e você consegue fazer faísca, mas ali não tem lenha. Então ele consegue fazer umas faíscas que vê alguma coisa, mas não vai durar muito tempo. Ele só consegue fazer isso para ver um pouco do escuro, mas então eles estão seguindo no escuro. Eles vão seguindo por esse caminho e vai tendo como se fosse uma espécie de rio passando do lado deles. E eles vão seguindo o rio, eles vão seguindo assim, o caminho do rio. Eles bebem água do rio e eles torcem para não ter nada de mal para fazer para eles, mas eles não conseguem ver nada. Eles não conseguem determinar quando é dia e quando é noite, então eles fazem vigílias. Certas vigílias para ficar acordado o dia, assim, certas vigílias seriam quando eu estou andando, é de dia, quando eu estou dormindo é à noite, mas você não sabe determinar quando é dia e noite. Eles vão andando por certas vigílias, eu não sei dizer quantas vigílias foram, até eles darem de cara como se fosse com grandes ferros de círculo, assim, ferro circular, como se fosse para amarrar cavalo, como se fosse diligências, e tinha como se fosse assim, postes elétricos, só que não estava ligado, estava desligado. Eles vendo ali tocando, vinha como se tivesse existido eletricidade lá, e como se lá dentro passasse cavalos, e esses lugares eram feitos para amarrar cavalos.
Aí Roland achou que aquilo pertencia ao antigo mundo, que não existe mais. Antes dele, antes do mundo dele. Aí eles continuaram seguindo esse caminho. Aí no momento eles estavam meio que andando agachados. Não porque o teto era grande, eles estavam andando meio agachado. Assim, de vez em quando eles viam uma coisa fluorescente no rio parada. Aí o Roland falava pro Jake, não chega perto disso daí. Eles não chegavam perto da coisa fluorescente. Daí eles continuavam. Eles continuavam até um dia o Jake achar trilhos. Sabe, trilhos? Trilhos de trem. Aí o Roland segue por esse trilho, junto com o Jake, certo? Aí um dia o Jake vai, assim, numa das... Assim, nesses momentos que eles estão ali, nessas vigílias, que eles estão no escuro, é assim, um momento que o Roland conta mais a fundo a história da vida dele, que eu contei lá no início, sabe? Que ele vai contando pro Jake o que aconteceu e tal. Uma coisa que eu não comentei é que no final o Roland acaba matando a mãe dele, por causa que ela traiu o pai com o Martin. E o Martin traiu o governo dos pistoleiros e apoiou o regime contrário, que fez a revolução, suponho. Mas o Martin acabou sendo morto. Uma coisa que o oráculo falou pra ele, uma coisa que eu não comentei que o oráculo falou, foi que como se fosse assim, uma hora que o oráculo fala, o Homem de Preto tipo, engoliu a alma de Martin, ou tomou a alma de Martin. Você sabe disso. Ela comenta sobre o Martin, né? Ele comenta também com o Jake sobre o Martin e o Homem de Preto. Ele comenta sobre Merlin, sobre os Cavaleiros da Tábua Redonda. Ele fala, existia Cavaleiros da Sua Terra? Aí o menino fala assim, o Jake fala assim, existiam os Cavaleiros da Tábua Redonda. Ele, isso. Aí o menino fala do Rei Arthur, ele, isso, Arthur Eld. Aí ele fala que descende da linhagem de Arthur Eld. Aí ele fala sobre o Martin, ele fala, talvez o Martin fosse parente do Merlin, e eu acho que ele é gêmeo do Homem de Preto. Enfim, continuando aqui o raciocínio. Eles estão no trilho, aí um dia o Jake tá de cara, ele bate a cabeça num negócio de ferro. Daí eles não sabem o que é. Aí o menino começa a achar, aí ele fala, é um vagonete, como se fosse um desenho. O que é vagonete? Sabe aqueles vagão que tem desenho, que você sobe nele, você tem uma alavanca e você fica puxando. Tem aquele desenho do Pica-Pau antigo, sabe? Você fica puxando, o vagão vai andando no trem. É como se fosse assim. Aí ele explica pro Roland, é um vagonete. Você sobe aqui, passa nos desenhos. Passava nos desenhos na TV do meu mundo, ele fala. Você vem aqui, ele mostra pro Roland, apesar de não ter muita força, ele começa a mexer na alavanca, a bombar a alavanca, aí ele começa a andar. Aí o Roland entende e começa a bombar. Só que assim, desse vagonete sai como se fosse uma voz eletrônica. Porque é um mundo, isso pertence ao mundo que não existe mais, o mundo antes do Roland. Digamos, uma civilização que existia antes da civilização do Roland. E dizia, isso, mexa, isso, está em movimento, isso, uma coisa assim. Aí o Roland descobriu que tinha um botão lá, ele apertou o botão e a voz parou. Uma coisa que também a voz falava, come a bolacha tal faz bem pra você, uma coisa assim. Aí ele apertou o botão, a voz parou. Eles continuavam então fazendo o movimento da alavanca. Aí quando ele cansava, eles paravam tipo, como se fosse uma vigília, descansavam e depois continuavam. E foi assim por várias vigílias, sempre ouvindo o rio do lado. Então eles estavam nessa, né, da vigília, faziam um dia de descanso e continuava, conversavam lá quando dormiam, sempre na escuridão, com o rio sempre correndo do lado, até que de repente um dia o Jake vê, ele é o primeiro que vê. Então o que o Jake vê? Ele vê uma luz fluorescente. Aí de repente, como se fosse assim, certo? É o vago mutante. Aquilo que eu falei lá atrás, que tomou conta do castelo do Roland quando acabou a guerra e ficou isolado do castelo, que tinha uns mutantes que ficaram lá dentro, eram os vagos mutantes. Então essa luz fluorescente no escuro veio, era uma luz verde podre, e veio uma criatura tipo com tentáculos assim, pegar o Jake assim. Aí ele dá um grito, que diabo é isso? Aí o Roland vai dá um tiro na cara da criatura. Aí de repente aparece um monte deles assim, tá aquele monte de luz fluorescente. Aí o Roland começa a bombar a alavanca, tá ligado? Aí ele fala assim pro Jake, nenhum deles vai mais aparecer porque eu acho que eles estão com tanto medo da gente quanto nós estamos com medo deles. Só que aí, cara, vem três e agarra o Jake. Um deles agarra o Jake.
Aí esses três vieram 3 vagos mutantes. Aí são criaturas com tentáculos nos braços, cada um diferente do outro, mas meio assim, tudo monstruoso, sabe? Aí um deles agarra assim a perna do Jake, puxa. Nisso o Roland tava bombando, né? Tava puxando, mexendo na alavanca, ele tem que soltar a alavanca. E com uma mão ele pega o braço do Jake, enquanto um vago mutante puxa pela perna. Com uma mão ele pega o braço do Jake, o outro pega. Aí esse vago mutante pega a perna e ele pega tira a arma do Coldre, ainda dá um tiro na cara da criatura, a criatura não morre. Aí ele pensa assim: esse menino tá afadado a morrer, é o destino dele, é o K dele. Eu vou pensar, vou soltar esse menino, eu vou soltar ele, porque não tem saída, né? Não tem saída, não tem o que fazer. Eu vou soltar esse garoto, deixa esse garoto aí e tal. Aí depois ele fala: não, tem que lutar pra esse garoto. O garoto tá comigo desde da parada lá, a estação de parada lá no deserto. Não posso fazer isso com ele, não posso fazer isso com o Jake. Aí ele dá mais vários tiros, dá um tiro depois no peito da criatura. A criatura dá como se fosse um sorriso macabro e pá, cai morta. Aí ele começa a mexer na alavanca mais rápido, aí consegue sair desses outros 2. Aí depois ele pega a arma e mata esses outros 2. Aí em cada tiro dá aquele brilho, tá ligado? No escuro, por causa que vem aquela luz, por causa da pólvora. Aí ele continua bombando. Aí ele pensa assim: acho que conseguimos sair fora deles, né? Mas de repente essas criaturas colocaram pedras nos trilhos. Aí o vagonete vai, o vagão vai, pá, bate na pedra. Aí o Roland fala assim: Jake, você vai ter que tirar as pedras. O Jake: eu não vou sair daqui, eu não vou descer do vagão. Ele fala: Jake, eu não posso atirar e tirar as pedras ao mesmo tempo. E você não consegue atirar. Alguém tem que tirar as pedras enquanto eu atiro. Eu não posso fazer as duas coisas. Você não sabe atirar. Então alguém tem que tirar as pedras. Ele achou que o Jake ia chorar, ia ser covarde. Aí o garoto vai e desce. Ele pensa: ele seria um bom pistoleiro. Menino, ele tem coragem, ele tem potencial. Aí o garoto vai, ele com a cabeça baixa começa a atirar, jogar as pedras fora assim. Aí as criaturas vêm tipo assim, num show macabro, tentar pegar ele. E pá, mata um. Aí o outro vem, e pá, mata outro. Aí vem outro e pá, mata. Tem um show de horrores. Aí um chega muito perto dele assim, do menino, o menino até ele se prepara pra lutar, o menino até é corajoso, ele faz assim a posição de luta assim com os 2 braços, mas o Roland dá um tiro na cara da criatura, a criatura pá, cai de lado, a menina continua tirando as pedras, de repente o moleque vai e pula pro vagonete, o Roland abraça ele e fala pra ele: segura meus cintos. Aí o moleque segura o cinto do Roland bem forte, ele bomba com força e consegue fugir. Aí ele vê como se fosse assim, como se fosse uma região grande da caverna. Eles vêem um monte de criaturas, mas eles conseguem se afastar. Eles vão se afastando. Aí o Jake fala: já tá tudo bem, pode reduzir a velocidade. Só que o Roland continua bombando ali o negócio, mexendo na alavanca com força pra ficar bem longe mesmo. Até chegar um momento que faz como se fosse assim, sabe, como se fosse uma espécie de freio, ou quando você tá na rua e tem uma espécie de lombada. É como se fosse isso no trilho, como se fosse uma coisa assim para segurar a velocidade. Ele estava muito rápido, faz um tá. Aí de repente o vagonete ele quase sai do trilho, assim, dá uma saída e voltada. Aí eles meio que saem e voltam e continuam no trilho. Aí o Roland para de mexer na alavanca. Aí de repente eles vão reparando que nesse lugar que eles começam a entrar tem uma luz tênue, uma luz assim meio esverdeada e tal. Eles estão descendo ali nesse lugar, porque assim eles estão no escuro, então eles estão sensíveis a ver um lugar mais iluminado assim, que tem um pouco de luz. Porque se eles estivessem talvez no claro, eles não conseguiriam ver nada, mas para quem estava no escuro, um pouco de luz é claro. Então eles estão muito tempo no escuro, esse pouco de luz que está tendo, eles conseguem ver bem. Então assim, a luz vem de longe, mas assim, eles conseguem ver bem onde eles estão. De repente eles veem um monte de trilho, sabe como se fosse carrinho de supermercado? Um colado no outro assim, um monte de vagão, um colocado no outro assim, em outro trilho. Então são vários trilhos que de repente aparecem, tá ligado? Vários trilhos, como se fosse uma estação de metrô ou uma estação de trem. Vários trilhos aparecem. Aí de repente lá na frente você vê uma The Way Station, que chama esse lugar, The Way Station, a estação do caminho. Aí o próprio Jake fala, como se fosse uma estação de metrô. Como se fosse metrô. Aí o Roland falou: o que é metrô?
Ele fala, não, deixa, você não vai entender o que é metrô. Aí assim, esse lugar é como se fosse assim, ele é como se fosse uma estação mesmo de trem. Ela é bem grande assim, parece um lugar como se fosse aquela estação, como se fosse com janelas, lugares, tem bancas de jornal, lojas, um monte de coisa ali. Tem aqueles faróis de trem, sabe? De trem e metrô, que tem aquelas luzes verde, amarela e vermelho, são as luzes que eles estavam vendo, que iluminavam, eram essas luzes que iluminavam. E tinha como se fosse uma espécie de... tinha como se fosse aquelas máquinas, tem umas máquinas ali que ficam em rotação, como se fosse uma espécie de ventilador, mas não é ventilador, uma espécie de... eu esqueci o nome disso, que ficam soltando para poder ter ar no lugar. Então como se fosse assim, tem uma energia, o Roland supõe que é uma coisa ligada ao átomo, à atômica, que mantém esse lugar em funcionamento perpétuo. Ele vê que existe rotação os motores que mantêm o ar daquele lugar funcionando, vindo o ar para aquele lugar, automaticamente também mantendo as luzes dos faróis ligados, acesos. Aí eles descem ali, eles começam a olhar em volta. Aí de repente o Jake chama o Roland, vem cá, vem uma coisa. Aí de repente encontra um corpo mumificado, mas não é que foi feito de múmia, mumificado porque é o seguinte, ele está num estado assim, apesar de decomposto, o corpo assim, aparentemente você vê bem o corpo de uma pessoa. As roupas do corpo é como se fosse assim, usavam um uniforme azul cheio de insígnias, nada, não necessariamente militar, é como se fosse, sabe assim, um uniforme de ferrovia, que pessoas que trabalham nas ferrovias, das antigas ferrovias usavam, pessoal que trabalha no metrô usa, mas do século XIX, não dos nossos tempos, do século XIX usavam, que tinha algumas insígnias, era azul, uma coisa assim. Aí o Roland olhou, ele encosta no corpo desse cara, e ele meio que sai uma fumaça, e ele meio que começa a se decompor mais rápido. Aí o Roland fala, Venei, o meu professor, fala sobre isso, esse corpo foi morto, mas tipo, eles viram mais uns 10 corpos ali. Algumas de pessoas, outras de pessoas que trabalhavam lá, com esses uniformes azuis, com insígnias. Ele fala, isso foi feito por gás venenoso. Alguém soltou gás, foi das antigas guerras que existiu. Aí o Jake fala, assim, de uma civilização mais antiga, né, que existiu guerra aqui, ele fala isso. Venei fala sobre isso, o corpo fica desse jeito, nesse estado. Alguém veio aqui, aí o Roland pensa, alguém veio aqui e jogou veneno nessa estação no mundo de antes e matou essas pessoas nas guerras. Talvez eles vieram fazer isso no momento que não estava tão cheio, para não matar tanta gente, ou vai saber os motivos. As pessoas sobreviveram, vai saber os motivos. Aí eles começam a andar, eles vêem uma banca de jornal, aí depois eles estão andando, aí o Roland acha uma loja de armas, mas as armas, nas partes de ferro dela, tem como se fosse pólvora. O Stephen King não fala nada, eu suponho que fizeram isso para inutilizar a arma, porque se você tenta soltar, vai explodir, para você tentar mexer nisso vai demorar muito tempo, está muito tempo ali. Então talvez os inimigos que tomaram conta desse lugar colocaram pólvora em volta das armas para explodir elas. Então o que eles fazem? Eles acham um arco e uma flecha, uma álgema de flecha, desculpa. Ele pega esse arco e álgema de flecha, volta com o vagonete. Aí o Jake fala, eu não vou com você, você quer me usar? Eu não vou com você, não posso ir com você, você vai me usar, você também vai me descartar, e eu não vou com você nisso mais. Eu não quero. Ele está lutando pela vida, o Jake. Ele sabe, né? Aí o Roland pensa, ele tem o toque. Aí ele vira e fala, olha, Jake. Ele dá o cumprimento que ele sempre cumprimenta as pessoas, né? Que é o cumprimento dele, que talvez é o cumprimento desse mundo, né? Longos dias e belas noites. E dá as costas. Ele vai pro vagonete e começa a mexer na alavanca lá pra sair dali, né? Aí o Jake grita, espera, espera. Ele continua bombando o vagonete, o Jake corre. Aí ele pensa, ele podia fazer com mais força pro Jake não alcançar, mas ele tira a mão da manivela da alavanca. Aí o Jake pula, ele pega o Jake no ar assim, aí o menino abraça ele. Ele vê o quanto gosta do garoto, mas ele continua o caminho dele, indo em direção a mais fundo, né? Aí eles continuam indo mais fundo. Aí o Roland ouve o rio caudaloso passando do lado dele.
Aí ele pega desses arcos e a flecha, ele coloca uma corda, aí ele joga. E o arco funciona, ele é muito mal feito, ele não consegue jogar a flecha além de, digamos, de 100 metros, coisa assim, não vai muito longe a flecha. Ele vai jogando e vai puxando a flecha de volta. Ele vai jogando e puxando a flecha de volta. E um momento ele joga a flecha e puxa ela de volta. Então ele fala, não tá longe o rio, tá perto, mas porque ele não consegue ver, né? Tá tudo escuro. Aí de repente eles entram numa área assim, como se fosse assim. Não é feita pelo homem, é uma câmera, mas não é feita pelo homem, foi feita pela própria natureza. Era bem grande assim. E em volta das paredes tinham como se fosse uma coisa fluorescente, como se fosse um risco fluorescente. Esses riscos fluorescentes iluminam toda essa região vasta da caverna. O Jake chama isso de caudas de cometa. As caudas de cometa. Eles conseguem ver nesse momento, nesse lugar, que é um lugar agradável, que tem bastante vento, até eles saírem desse lugar e entrarem como se fosse, passassem como se fosse por um portão, mas não é um portão, era feito de rochas. Tá acabando lá o trilho tá acabando, eles estão entrando nesse lugar. Aí as caudas dos cometas ficam para trás, mas lá na frente, lá longe, você via a saída da caverna. Eles estão passando por cima, então tipo assim, estão quase passando por cima de uma ponte. Aí o Jake fala, para aqui nessa ponte, para aqui, antes de entrar na ponte. Aí o Roland para, aí fala, o Homem de Preto não quer isso, que a gente caia na ponte? Vamos parar aqui. Aí o Roland fala, não sei o que o Homem de Preto quer, mas ele para. Aí eles descem, o Roland desce, o Roland fala, você continua seguindo o trilho. Ele acha que o Jake não vai seguir, mas o Jake continua, vai na frente dele, seguindo o trilho. E tipo assim, aí o Roland começa a perceber, porque é tudo percepção, porque tá escuro. Apesar de lá fora ter uma saída tem uma saída da caverna, apesar de ser uma saída que era para trem, ela tá meio colapsada, então é como se fosse uma saída para caber uma pessoa só. Aí o Roland ele percebe que ainda bem que não passou realmente pro vagonete, porque senão eles iam cair no rio embaixo. Aí eles estão passando por cima, o Roland dá um soco na estrutura com toda a força. A estrutura meio que dá toda aquela balançada, ele vê que não tá firme. Ele vê o que acontece, toda a estrutura que sobrou é tudo de aço. E o inimigo do aço é a água e a umidade. Então o lugar está completamente se desfazendo. Aí eles vão seguindo em cima dessa estrutura, até que surge de repente o Homem de Preto. E fala, olá garotos, tudo bem? Aí ele fala, ô, tá chegando o tempo da nossa conversa. Aí nisso o Jake dá uma puta sobressaltada, tá ligado? Ele dá um puta sobressalto e meio que ele cai. Ele cai, aí o Roland agarra o Jake com a mão. Pega o Jake com o braço, sabe? Segurando na mão dele. O Roland fica segurando o Jake, balançando, certo? Aí o Homem de Preto fala assim, olha só, o enforcado, são cartas de tarô isso aí, né? O enforcado e o marinheiro fenício. Olha isso. Que vai ser explicado mais pra frente isso aí. Olha, o enforcado e o marinheiro fenício. Aí ele fala, Roland, nós não temos tempo a perder. Solta o garoto, nós temos que conversar. E dá as costas e vai sair da caverna. Aí o Roland fala, eu vou te soltar. A menina fala, não. Ele falou, eu vou te soltar, preciso seguir em frente. Preciso ir com o meu carro, preciso encontrar meu destino. A menina fala, não. Aí nisso a estrutura começa a desabar, tá ligado? Aí o Roland tem duas escolhas, ele joga o garoto e cai, ou ele pula, solta o garoto e segue o destino dele. Aí ele solta a mão do garoto e pula. Aí o garoto cai na água. Aí o Roland nem olha pra trás, ele cai do outro, ele consegue cair nas pedras. Aí ele se levanta lá do outro lado das pedras. Aí toda a estrutura desaba. Aí ele só ouve o menino dizer depois, o Jake dizer, vai então, vai, me deixe, vá. Existem outros mundos além deste. O menino vai embora com a correnteza. E o Roland vai do outro lado, atravessa a porta. Dando continuidade aqui, então o Roland ele sai da caverna e ele entra como se fosse assim, em cima da montanha, tem como se fosse assim, como se fosse assim, a caverna sai em cima da montanha e lá como se fosse assim um espaço cheio de árvores, bem arvorido. E é como se fosse o autor chama de Gólgota, lugar do crânio, porque não tem crânio de pessoas, mas tem crânio de muitos animais ali naquele lugar.
O trilho de trem termina ali, naquele lugar, mais ou menos. E o Homem de Preto tá esperando o Roland meio que de braços abertos. Certo? Dizendo, Roland, você é incrível. Como você é metódico. Você é meio que imortal como eu, mas não tá dizendo que o Roland é imortal. O Roland é imortal. Ele tá dizendo que, nesse momento, tem que entender o seguinte. O Roland representa o bem. E o Homem de Preto representa o mal. Então a força do bem sempre existe. Assim como a força do mal sempre existe. Então assim, ambos podem morrer. Só que no seguinte sentido ele diz no sentido assim, você é imortal no sentido assim, o bem em você é imortal. Assim como o mal que está dentro de mim é imortal. Então ele quer dizer isso, nesse sentido eles são imortais. Ele tenta dizer que eles são iguais. Mas nesse sentido que eles são iguais, assim, bem versus o mal. Mas existe uma força do bem que habita o Roland, assim como existe uma força do mal que habita o Homem de Preto. Aí o Roland pega e dá 12 tiros, né? Ele pega as duas armas, cada uma tem 6. Pega 16 balas, cada uma e dá 12 tiros. 6, né? Tá. E nenhum tiro pega no Homem de Preto. O Homem de Preto tá com o capuz, ele tira o capuz. E diz, você não pode me matar assim, Roland. Aí ele fala, vamos confabular. O Roland coloca as armas do coldre. Ele fala, Roland, pega agora pega lenha, que eu vou fazer uma fogueira. E o lugar assim, tá chegando à noite. É um fim de tarde. E o Roland vai. Tem muito osso nesse lugar, tem pouca lenha. Ele pega umas madeiras ali, certo? Ele joga tudo no pé do Homem de Preto. O Homem de Preto não tem medo nem nada, não mostra nenhuma reação com a madeira bruta que o Roland joga. Aí ele pega, ele arruma ali a madeira do jeito de ângulo que ele prepara, né? Que eu falei que ele prepara num ângulo esquisito, que parece uma chaminé assim, com uma maneira estranha. Aí ele faz ele levanta a mão pro céu e depois ele faz um sinal com o dedo e pega fogo, faz a chama uma chama azul na fogueira, não, faz na lenha e vira fogueira e tal. Aí o Roland até comenta, eu tenho fósforo, mas eu imaginei que você ia querer usar a mágica mesmo. Aí ele fala, Roland, vamos preparar um coelho pra nós aqui, como se fosse uma comida, né? Então ele tira da manga dele como se fosse um coelho mesmo, só que não um coelho vivo, ele tira um coelho morto já, sem a pele, sem entranha, sem nada, tipo assim, preparado pra assar. Sabe, assim como se fosse o frango preparado pra assar, então o coelho preparado pra assar. Ele entrega pro Roland assar o coelho, o Roland coloca no espeto e põe lá na fogueira enquanto assa, e quando acaba de assar ele entrega o coelho inteiro pro Homem de Preto. Aí o Roland senta, ele pega uma carne seca que está no bolso, que tem gosto de lágrimas, e começa a comer a carne seca, porque ele não vai comer o coelho, não vai dividir a refeição com o Homem de Preto. O Homem de Preto, que você está achando que isso aqui é o quê? Que é envenenado, Roland? Aí o Roland dá a entender que sim, eu acho isso mesmo. Ele é um gesto inútil. Aí ele pega e começa a comer o coelho.